Sábado, o mandamento esquecido e o Novo Testamento. Terceira parte, fase 3. Seja bem-vindo a esse canal de estudos baseados na Bíblia, Palavra de Deus. Sou Lucília Saraiva, sou adventista do sétimo dia. Se você não viu a primeira e segunda fase desse estudo, procure no YouTube por Lucília Saraiva, acompanhe, compartilhe. Não fique só ouvindo, mas vá para a Bíblia. É importante que você fique por dentro das primeiras informações do nosso estudo. E procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de sua casa. Peça estudos bíblicos, né? E aprenda mais da palavra de Deus. Bem, nessa terceira fase, à medida que o estudo for avançando, veremos o quanto Jesus foi perseguido, né, por guardar ali da forma correta o sábado, de forma equilibrada. Veremos também que os discípulos guardaram o mandamento, né? Existem aí algumas passagens bíblicas que falam a respeito da ação dos discípulos no dia de sábado. E vamos então seguir com o estudo, mas antes é importante que nós oremos. Oremos. Poderoso Deus, obrigada pelas ricas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigada pelo sábado, que tem como papel revelar nossa origem, né? Nos manter informados da nossa origem. Que nesse momento o Senhor se faça presente aqui, esteja à frente desse estudo. Seja com essa pessoa que acompanha, que compartilha. Ajude a compreender a mensagem a respeito do sábado. Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, na segunda parte vimos o que aconteceu ao Jesus e os discípulos entrarem na sinagoga ali, o relato do homem da mão ressequida, onde Jesus ali curou, fez aquela cura dentro da sinagoga, Mateus capítulo 12, as acusações dos fariseus, né, por causa aí do milagre feito no sábado, ali da cura daquele homem feita no sábado por Jesus. Vimos a firmeza de Jesus em combater o mau proceder dos fariseus, né, mostrando a esses que era lícito, né, fazer o bem no sábado, ter misericórdia ali, né, aliviar a dor, o sofrimento das pessoas. E aqui vamos continuar com o estudo, e no caso ali dos líderes religiosos que acusavam Jesus, eles aqui eram transgressores do mandamento, porque ali ensinava de forma errônea, né, colocaram o dia ali do sábado como um dia de opressão, o dia do não pode, totalmente contrário ali ao que Deus deixou. Então, eles aqui estavam como transgressores. Então, vamos seguir com o estudo, e aqui entra com uma questão, né, com uma pergunta. Será que o costume de Jesus de ir à sinagoga era só aos sábados? Será que só no dia de sábado Jesus ia à sinagoga? Vamos deixar que a Bíblia responda. Lucas capítulo 21, versículo 37, diz... Jesus ensinava todos os dias no templo. Jesus ensinava todos os dias no templo. Então aí a palavra responde, né? Todos os dias Jesus ensinava na sinagoga. Então Jesus ia ao templo, né? À sinagoga no primeiro dia da semana, que hoje é chamado de domingo, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e fechava ali com o sétimo dia, que era o último dia da semana. E só que quando analisamos, então ele ia ao templo, né, todos os dias. Era costume dele ir todos os dias. Mas quando analisamos o Novo Testamento, vemos que em relação aos feitos de Jesus, né, as curas, os milagres ali, os atos praticados por Jesus durante sua missão na terra, apenas 2 dias entre os 7 são mencionados ali os fatos ocorridos, né? O sábado e o primeiro dia, né? É nomeado ali, entre os 7 dias apenas o sábado e o primeiro dia são nomeados dentro da Bíblia, revelando os fatos que ocorreram nesses dias. E sendo que o primeiro dia é mencionado ao final dos 4 evangelhos e também ali no livro de Atos, alguns fatos que ocorreram no domingo. E aí é mencionado de primeiro dia da semana, é mencionado esses fatos tendo ocorrido no primeiro dia da semana.
Então Jesus fez sim curas, milagres nos outros dias, né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas a Escritura, né, não menciona ali, quando algumas coisas ocorreram, não menciona que se tratava desses dias. As referências são essas, né? São sempre essas. No dia seguinte, por aqueles dias, entrou Jesus em tal cidade, entrou na sinagoga, saiu Jesus de tal lugar, né? Passava Jesus por tal lugar. Não menciona se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta ou se era sexta. E em relação ao sábado, por que o sábado é mencionado no Novo Testamento ali? Por causa, né, da forma correta, equilibrada, de Jesus em guardar o mandamento, né? Ali no sábado Jesus entrava na sinagoga, fazia milagres, né, fazia curas ali, aliviava o sofrimento das pessoas. Isso era mal visto pelos líderes religiosos, que achavam que Jesus estava fazendo mal, né, estava transgredindo o mandamento. E aí, como esses fatos ocorriam no sábado, a palavra então deixa ali revelada, mencionado. Por causa da reação dos líderes, ali achar que Jesus estava violando o mandamento e levando as pessoas a fazer o mesmo. Então ficou escrito, né, porque o ocorrido tinha a ver com a guarda do sábado. Jesus ali deixou então claro para eles que era lícito fazer o bem, que era lícito aliviar a dor das pessoas no sábado, né? Era lícito ter misericórdia das pessoas. Era lícito, né? E ainda hoje é lícito ter misericórdia das pessoas. E Jesus então lança por terra ali os enganos, né, dos líderes religiosos que o acusavam. E ficou escrito para que nós não venhamos a fazer o mesmo que os líderes religiosos fizeram, mas venhamos a sermos imitadores de Cristo. E quanto ao primeiro dia, esse é mencionado por causa da ressurreição de Jesus, né, ali no livro dos 4 evangelhos ainda, no finalzinho dos 4 evangelhos é mencionada a ressurreição de Jesus, que foi o primeiro dia, e aí ficou relatado. E no livro de Atos, né, se você examinar o livro de Atos, teve ali onde os discípulos, né, se encontraram para partir o pão, né, estar ali em comunhão e partir o pão, como fala no livro de Atos, aí uma passagem do livro de Atos, e algumas outras passagens que falam outros acontecimentos. E ficou registrado então por isso. E como já disse, né, por causa o primeiro dia é mencionado por causa da ressurreição de Jesus, e deixando claro aqui que em nenhum momento, né, Deus autoriza a santificação do domingo por causa da ressurreição de Jesus. O primeiro dia, né, por causa da ressurreição de Jesus. Mas por quê? Porque a ressurreição de Jesus foi a concretização de um plano para reconciliar o homem caído com Deus. A ressurreição foi ali a garantia, né, da ressurreição dos mortos. Mas Deus não deixou como sendo para santificar, né? Para santificar. Em nenhum momento Deus autorizou. E já a santificação de um dia deixado por Deus foi para deixar documentada a origem do homem. Portanto, então, do sábado é um documento no tempo. Portanto, assim como o dia em que nossos pais nos reconheceram, nos registraram, não pode ser mudado. Assim como esse dia não pode ser mudado, é um dia importante, não pode ser mudado, não pode ser esquecido. Fica registrado lá embaixo na certidão do nascimento. Dessa mesma forma, o dia em que Deus reconheceu sua obra criada, né, seu casal de filhos, esse dia que é o sábado, não pode ser mudado, não pode ser anulado, não pode ser esquecido, não pode ser ignorado. Anulando, né, desprezando o mandamento, o homem fica como indigente em meia terra. Ou fica a teoria de que esse veio do macaco, né, que o mundo surgiu de uma explosão. Então, vamos fechar aqui a parte do nosso estudo e na próxima parte vamos dar continuidade, vamos ver algumas passagens bíblicas que falam aí, né,
de Jesus o sábado, os discípulos o sábado. Então, considere o estudo, né, não despreze, mas compartilhe. E nesse momento, deixa claro que a observância ao mandamento não é para ser salvo, mas é porque já fomos, né? Já fomos. O sábado é um documento no tempo e dá informações a respeito da nossa origem. Então, nesse momento, convido você a orar comigo. Oremos. Pai amoroso, Pai grandioso, obrigada por mais um estudo realizado, seja com essa pessoa que acompanhou, que compartilhou. Em nome de Cristo Jesus eu te peço. Amém. Sábado, o mandamento esquecido e o Novo Testamento.